E se eu te disser que a viagem no tempo nunca acontecerá? Independente do quanto a ciência e a tecnologia avancem, você ficaria surpreso? Nesse vídeo te explicarei o porquê. Quase todas as pessoas têm o sonho de viajar no tempo, mais especificamente, voltar ao passado. Não seria legal poder corrigir aqueles pequenos erros que nos levaram num caminho diferente do que gostaríamos de seguir? E quão maravilhoso seria tirar o maior proveito daquela época em que éramos bem jovens e tudo na vida era pura diversão. Voltar àquela época e aproveitar ao máximo cada segundo. E quanto a todos os planos que tínhamos e infelizmente deixamos a vida passar sem realizá-los. E quanto ao futuro, quão fantástico seria ver o mundo daqui a 1000 anos? Existirão carros voadores? Nos comunicaremos telepaticamente, ainda que estejamos a quilômetros de distância um do outro com o uso da tecnologia? E quanto à comida? Desenvolveremos algum método que parecerá mágica nos dias de hoje para produzi-la? Algo como fazer com que a junção de substâncias da atmosfera seja capaz de nos entregar um delicioso e suculento bife ou uma barra enorme do mais puro e refinado chocolate? Fabuloso! Mas já parou para se perguntar o que é o passado? E quanto ao futuro, você já parou para refletir sobre o que estamos nos referindo quando dizemos essa palavra? Primeiramente, falarei sobre o passado. E para falar sobre o passado, precisamos primeiro explicar a memória. Nosso cérebro é bem semelhante a um computador. Ele tem diversas capacidades e dentre elas está a de armazenamento. É como quando você guarda uma foto ou um áudio no seu celular. De forma muito semelhante, nosso cérebro tem a capacidade de gravar a imagem, o som, o odor, o sabor, a textura e maciez. Nosso cérebro é capaz de guardar informações do mundo sensorial, das sensações. A essa capacidade de reter as informações sensoriais que captamos do ambiente ao nosso redor, damos o nome de memória. Nosso cérebro grava as informações em neurônios e com o estímulo correto, podemos retornar, ainda que de forma imperfeita, àquela sensação. De certa forma, podemos retornar a um momento desejado. Essa capacidade de gravar e reproduzir novamente as sensações guardadas foi a característica que nos deu a inspiração para projetar o passado como uma outra camada da realidade, uma camada anterior no tempo à camada na qual estamos vivendo. Quando digo realidade, me refiro a todo o conjunto de elementos físicos e suas regras, incluindo nisso a energia e a luz, tudo o que existe e pode ou não ser captado pelos nossos sentidos. Veja bem, não é que o passado não exista, porém, ele é apenas uma gravação da realidade em nossas mentes. Semelhante a ele é o futuro. Para podermos entender o futuro, precisamos primeiramente entender que ele é construído a partir do passado. Sabe quando o primeiro sinal de claridade surge no céu e você sabe que em alguns minutos o dia amanhecerá? Que aquela claridade continuará aumentando até que o sol tenha se mostrado por completo? Você está utilizando uma informação já retida em sua mente para projetar o que acontecerá a seguir. Por inúmeras vezes você viu isso acontecer, então você tem certeza que acontecerá novamente. Quando você percebeu que estava clareando, logo induziu. No futuro, o dia estará claro. Esse princípio foi o mesmo que utilizamos para pensar na possibilidade do carro voador, citado no começo do vídeo. Se já existem carros controlados precisamente por inteligência artificial e também existem helicópteros ou aviões, que são veículos capazes de voar, é perfeitamente possível que com mais um pouco de evolução tecnológica, um carro voador seja parte de nossa realidade. Dessa forma, nós fizemos uma projeção do futuro e só fomos capazes de fazê-la pois recorremos à nossa memória, ou seja, ao nosso passado. Ela pode se tornar real ou não, pois tivemos como base o que existe no mundo de hoje e agrupamos para formar algo passível de se acontecer. Essas são duas das formas mais comuns de agruparmos o que existe em nossa memória e projetarmos em algo que possa acontecer. Mas assim como o passado, essas projeções não existem na realidade. Projeções futuras são frutos da junção da nossa capacidade de armazenamento, a memória e da nossa capacidade de agrupar situações semelhantes a situações
situação a qual estamos tentando prever como será, mas o que estamos tentando entender é, baseado no que já vimos e que está armazenado em nossa memória, o que poderia acontecer caso as coisas se desenrolassem igual se desenrolaram na situação que vimos anteriormente. Concluindo, o futuro é uma possibilidade que criamos, utilizando o que existe em nossa memória, ou seja, utilizamos o passado para gerar essa possibilidade de como as coisas poderão ser. Utilizar dessa projeção chamada de futuro foi fundamental para que pudéssemos sobreviver na Terra até os dias de hoje. Já sabendo o que é o passado e o futuro, agora posso falar sobre o presente. O presente está ocorrendo nesse instante. Ele é o conjunto de todas as ações simultâneas que estão ocorrendo na realidade nesse exato momento. O presente é a energia que governa a realidade, é a força motriz de cada átomo. O presente é o movimento, é a ação. Esse movimento nunca para e talvez, se em algum momento, o qual chamarei de momento A, todas as moléculas se encontrassem exatamente no mesmo lugar de um outro momento, o momento B. Esse momento seria o mais próximo que teríamos de um retorno ao passado, mas devido à infinidade de moléculas e diferentes possibilidades de materiais e estados, isso seria praticamente impossível. Grande parte dos corpos celestes se movimentam num ciclo contínuo, como é o caso do Sol. Devido ao ciclo solar ser sempre igual, nós humanos tivemos a possibilidade de elaborar uma forma de medir em quanto tempo o Sol realizava seu ciclo, assim criando a nossa noção de tempo. Podemos criar o dia, a semana, o mês e o ano. Até mesmo o século e o milênio nós criamos. Foi uma ideia espetacular e fascinante, a de medir cada momento para que pudéssemos saber em qual parte do ciclo solar estamos. O presente é o agora e ele não está incluso em nenhuma linha temporal, pois o tempo é apenas uma ideia extraordinária da humanidade para medir os momentos de forma a poder organizar a hora de plantar, de colher, a hora em que se deve ir trabalhar e a hora que se deve voltar para casa, além de diversas outras atividades que podemos medir usando o tempo. O tempo é como a matemática ou a física, é um meio que encontramos para medir o ciclo terrestre. Sabendo de tudo isso, já se pode concluir que o tempo, como visto em filmes de ficção científica, não existe. O presente é único, ele nada mais é que a força motriz do universo. Não que isso não seja grande coisa. O passado é a recordação gravada em nossos neurônios de um instante no presente. E o futuro é uma projeção de onde essa força motriz pode nos levar, baseado no sentido que vemos ela tomar. E o tempo? O tempo é a medição de um evento que ocorre sempre da mesma maneira e que nos possibilita prever as estações do ano, a hora exata em que começará o dia e quando escurecerá. E aí, sabendo que a viagem no tempo nunca ocorrerá, você deixará de ver aquelas obras fantásticas sobre viagem no tempo? Eu não. Apesar de tudo, são muito divertidas, ainda que fiquem apenas no cinema e nos livros. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com aquela pessoa que morre de vontade de voltar ao passado ou com aquela pessoa fissurada pelo futuro. Compartilhe com aquela pessoa que deveria curtir mais o presente.